Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós iremos falar sobre a escola literária intitulada Simbolismo. Vamos lá, então o Simbolismo é uma escola literária que aconteceu depois do Parnasianismo, que foi a última escola literária que nós estudamos, né? Obviamente. E essa escola nasceu na Europa, mais especificamente na França, no ano de 1886 como Manifesto Simbolista de Jean Moreas, publicado no jornal Le Figaro, como forma de oposição ao pensamento lógico-racional originário das teorias cientificistas da metade do século XIX. Então, gente, temos aqui uma palavra muito importante, oposição. Eu já comentei com vocês algumas vezes que uma escola literária, ela nasce muitas vezes, né? Ela vai se opor, ela nasce para se opor, ela tem essa característica, né? De não concordar com a escola literária que vem antes. Isso acontece na maioria das vezes. Então, isso é muito marcado quando nós temos o romantismo e depois o realismo, porque o romantismo trabalha com a idealização da mulher, da pátria, né, do índio, ao passo que o realismo, como o próprio nome diz, ele vai trabalhar com a realidade, com uma proximidade da realidade. O principal autor do realismo é Machado de Assis, que é muito irônico, é muito crítico. Então ele faz críticas, por exemplo, ao casamento, né, porque acontece muitas vezes por interesse, né, por uma questão de sobrenome, não por uma questão de afeto. E aí, o realismo, depois temos também o naturalismo, né? O naturalismo vai falar sobre o romance de tese, ou seja, você tem um romance que quer provar, né, uma teoria científica. A gente tem o determinismo, né? Então, o simbolismo não curte essa vibe, não gosta dessa ideia, não. O simbolismo acha que as coisas precisam ser diferentes. Então, vamos ao segundo tópico. O simbolista, desconfortável no contexto cultural no qual estava inserido, descrente das possibilidades de se apreender a realidade a partir de uma análise objetiva dos fatos, né, pressuposto positivista, buscou uma outra forma de expressão da realidade. Então, não concordou, não. E que outra forma era essa? A introspecção. Né? Então, a introspecção ela está voltada quando, por exemplo, que na poesia, né, a voz da poesia é o sujeito poético. Então, esse sujeito poético ele está voltado para dentro dele. Né? Ele é um sujeito introspectivo. Então, esse novo artista não via sentido na realidade em si mesma, mas sim naquilo que a sua intuição dizia sobre ela, sobre a realidade, constituindo uma poesia anti-intelectual, não racionalizada, composta de imagens, não de conceitos. Então, a partir dessa poesia hermética, destrói-se a poética tradicional. O simbolismo torna-se o caminho de abertura para as estéticas vanguardistas que surgirão no início do século XX, como o expressionismo e o surrealismo. Essas estéticas são muito importantes, né? E aí o simbolismo ele foi uma... Alguém tem que quebrar aquela ruptura, né? Então o simbolismo ele antecipou, né? Ele deixou ali um pouquinho dessas características, né? Desse pensamento. E aí depois nós temos, então, no início do século XX, o expressionismo e o surrealismo, que nós estudaremos daqui a pouquinho. Não na aula de hoje, né? Mas estamos nos aproximando. Contexto histórico. No final do século XIX, vê-se, aqui é quando o simbolismo acontece, né? Vê-se a diminuição da influência das doutrinas racionalistas até então vigentes. O progresso industrial segue a todo vapor, comandado pela alta burguesia, que aumenta cada vez mais o seu poder econômico e a sua influência política. Como o progresso industrial tardio de alguns países europeus, como a Alemanha, unificada em 1870, e Itália, unificada em 1871, a luta por mercados consumidores e produtores de matérias-primas cresce, tendo como consequência uma desenfreada disputa por regiões da África. Então, esse era o contexto, né, do final do século XIX, quando estava acontecendo, então, o simbolismo. Tais conflitos tornam o fim do século XIX tenso, o desentendimento, então, o final do século XIX,
né, está criando ali um contexto para o que vai acontecer no século XX. Né? Como nós sabemos, no século XX nós temos ali a Primeira Guerra Mundial, né, que começou em 1914 e foi até 18, a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939 e foi até 45. Então era um território, né, que estava sendo preparado, né? Eram os motivos, né, que iriam desencadear essas guerras. Então, tais conflitos tornam o fim do século XIX extremamente tenso. O desentendimento entre países europeus acaba servindo de prenúncio para algo muito pior, que seria a Primeira Guerra Mundial. O realismo já não é capaz de explicar a complexidade desse contexto, porque o que o realismo fazia? Né? Ele explicava, ele tentava entender a sociedade, né? Então essa questão da ciência já estava muito presente, como nós vimos. Mas aí o realismo já não é mais capaz de explicar essa complexidade, né? Não é mais possível entender a realidade fazendo sua mais simples análise do objeto, algo exterior. Deve-se voltar os olhos ao sujeito, e é exatamente isso que o escritor simbolista faz. Volta-se a si, fecha os olhos para o mundo a fim de alcançar sua própria essência, o seu universo interior, a única fonte de respostas para os dramas do ser humano. Esse é o apogeu do simbolismo, ou seja, a introspecção. Então, o simbolista ele não está preocupado em explicar os acontecimentos, né, da realidade. Ele está preocupado em voltar-se para si. Então agora vamos falar do tópico o símbolo. O símbolo, para o escritor simbolista, servia como um meio de traduzir o seu subconsciente e até mesmo o seu inconsciente. Encontra-se aí a justificativa para a utilização de imagens como símbolos. Para expressar a sua mais íntima subjetividade, faz-se necessário o uso de algo que diga mais do que um simples conceito. Conceitos são percepções objetivas, então é por isso, né, que o simbolismo não trabalha com conceitos, porque o simbolismo ele foge dessa objetividade, dessa racionalidade. Então, conceitos são percepções objetivas desenvolvidas a partir de um raciocínio lógico. Já os símbolos, usados, né, aqui, são tentativas de exemplificar, por meio de relações que não seguem uma lógica racionalizada, os sentimentos e as intuições de quem os cria. Portanto, um símbolo fala mais do que um conceito, pelo fato de não definir com exatidão, precisão, mas de sugerir sensações. Então, gente, o conceito ele é uma coisa fechada, né? E o símbolo ele sugere, ele deixa no ar, né, essa ideia. Então, essa palavra é sugestão, né? Sugerir. Essas palavras são muito importantes aqui para a gente no simbolismo. Então, dessa forma, a interpretação de um poema simbolista nunca é única, justamente porque, né, já que as palavras sugerem, a interpretação também sugere, né? A interpretação também não é fechada. Então, a interpretação de um poema simbolista nunca é única ou objetiva, na medida em que fala sobre algo que não tem limites bem estabelecidos. Pode-se dizer que, por esse motivo, a extrema subjetividade das poesias, o simbolismo, é a corrente literária do século XIX que mais se aproxima da música. Então, essa questão musical também é importante aqui no simbolismo. A gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre isso. Então, agora as características. Inimiga do ensinamento, da declamação, da falsa sensibilidade, da descrição objetiva, a poesia simbolista procura vestir a ideia de uma forma sensível, né? Então, nós temos aqui uma espécie de metáfora sobre o simbolismo, né? Então, o simbolismo pode ser definido como uma estética literária desvinculada de um fim social. A preocupação do poeta centra-se em manifestar suas sensações, a palavra de novo, né? Suas sensações por meio de símbolos, não havendo um compromisso utilitário em sua poesia. O que é esse compromisso utilitário? A gente pode entender compromisso utilitário como engajamento. Então, por exemplo, quando nós pensamos no realismo, no naturalismo, são escolas que possuíam um compromisso utilitário, um engajamento, né? Então, criticavam, estavam ali falando sobre essa sociedade, que é o que o simbolismo não faz, né? Ele foge. O sujeito poético vai se voltar mais para dentro de si.
Então, o que se evidencia é a arte pela arte, assim como no parnasianismo, mas com a seguinte diferença: enquanto os parnasianos buscavam a perfeição da forma, né, então as rimas ricas que aconteciam entre classes gramaticais, entre palavras que pertenciam a classes gramaticais diferentes, né, os simbolistas eles buscavam a essência das coisas. Então, aqui, subjetividade profunda. O escritor simbolista mergulha no seu subconsciente e no seu inconsciente para desenvolver as suas impressões e expressar as suas visões de mundo. Esse subjetivismo não é o mesmo que encontramos no romantismo, né? Que é mais voltado à vida interior, mais superficial, expressada com sentimentalismo. A subjetividade na poesia simbolista é mais profunda, revela o mundo da ilogicidade e do delírio. Então temos aqui uma poesia antífona de Cruz e Souza. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas de o caso, trêmulas extremas, requiem do sol, que dor da luz resume. Então aqui, gente, nós temos, por exemplo, a aliteração, né? Que é uma figura de linguagem que trabalha com som consonantal. Então temos ali no primeiro verso indefiníveis músicas supremas, esse som do S que se repete. Nós temos a sinestesia, que é a simultaneidade de sensações, falaremos mais sobre isso daqui a pouquinho. Por exemplo, ali temos, né, a palavra música, a palavra cor, perfume, né? Luz, né, essa palavra luz vai ser bem importante, as cores brancas, a cor branca, né, vai ser muito usada, né? Vai ser muito recorrente aqui no simbolismo pra gente, tá? Então, continuando, musicalidade. Os poetas simbolistas constroem poemas preocupados com a sonoridade, né, com o som, e com a musicalidade, atingidas por meio da aliteração. Então, a aliteração é uma figura de linguagem que trabalha com a repetição de fonemas consonantais. Visava, assim, atingir um maior grau de subjetividade e de mistério. Então, temos aqui o poema Violões que Choram, de Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. A musicalidade serve para potencializar a sugestão da poesia. Verlaine, poeta simbolista, afirma: música antes de qualquer coisa. Então, gente, nós temos aqui, né, a repetição constante, né, da consoante V, vozes veladas, veludosas vozes, certo? Nós temos também, e essa repetição ela acontece em todos os versos, né? Nós temos essa repetição em todos esses versos. E, como eu falei, né, como nós estamos vendo aqui no slide, essa musicalidade vai ser muito importante. O trabalho com o som são características marcantes e muito cobradas em provas do simbolismo. Depois, sublimação e correspondências. Há uma ânsia do simbolista por pureza espiritual. Então, a espiritualidade, as palavras, né, palavras pertencentes ao campo da espiritualidade vão aparecer aqui. Ele busca a todo custo o mundo essencial das coisas, livre da materialidade. Tal objetivo só é plenamente alcançado quando a alma se desvencilha do corpo, ou seja, quando a morte chega. Objetos de cor branca e a própria cor branca são usados como símbolos dessa espiritualidade que é tão ansiada. O simbolista também se utiliza do recurso da sinestesia em seus poemas. O que é a sinestesia? Também é uma figura de linguagem, né, que trabalha com a simultaneidade de sensações. Então, são essas sensações que acontecem ao mesmo tempo. Então, no caso, o olfato, né, eu trabalho com esses sentidos, olfato com paladar, visão com audição e etc. E construindo correlações inusitadas, como a que se pode ler neste trecho. Então, vejamos esse poema. Siderações, de Cruz e Souza. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados de nuvens brancas, a amplidão vestindo. Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos, as cítaras ferindo, passam das vestes nos troféus prateados, as asas de ouro finamente abrindo. Então, nós temos aqui
a repetição consonantal, né? Temos o S, estrelas, cristais gelados, ânsias, desejos, azuis, siderais, né? Nós temos essa consoante que se repete muitas vezes. A cor branca, né? Ó, nuvens brancas, como nós falamos, amplidão, né? Amplidão é uma palavra que está associada à morte, né? Porque o corpo, ele nos limita de certa forma, né? E essa ideia de espiritualidade é algo amplo, né? Você se desprende da matéria, se desprende do corpo. E aí nós temos também, gente, algumas palavras pertencentes a esse campo da religião, né? Nós temos aqui cânticos, né? Arcanjos, asas, né? Ideia de anjo. E temos aqui a continuação dos etéreos, turíbulos de neve, claro incenso, então essa, né, claro, né, ideias claras, claro incenso aromal, límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta, e as ânsias e os desejos infinitos vão com os arcanjos, formulando ritos, o rito também é muito importante na espiritualidade, né? Formulando ritos da eternidade que nos astros canta. Então nós temos aqui várias palavras que pertencem a esse vocabulário religioso, né? Nós temos a repetição do S, né? Desse som consonantal. Nós temos essa cor branca que também aparece aqui nessa poesia, né? Então, na hora de interpretar uma poesia, por exemplo, quem faz letras, né, interpreta muitas poesias, é muito importante nós conhecermos as características, né, porque daquela escola literária, porque isso nos ajuda a fazer interpretações fundamentadas. Mas é importante lembrar, falando em interpretação, né, para a gente terminar nossa aula recapitulando algumas questões, é muito importante lembrar que a interpretação da poesia, ela nunca é fechada, né? Ela nunca é, essa é certa e as outras estão incorretas. Não. Existem várias possibilidades, desde que tenham uma fundamentação, né? Mas no caso do simbolismo, como nós temos uma poesia que sugere, que não trabalha com o conceito, mas que trabalha com a sugestão, né? É ainda mais comum, né, que existam diferentes interpretações poéticas, justamente por conta dessa característica, né, de sugerir que faz parte do simbolismo. Então, gente, como eu falei, na próxima aula nós vamos dar continuidade a simbolismo, né, vamos falar sobre simbolismo em Portugal, simbolismo no Brasil, alguns nomes, veremos como é que essas características aparecem, né, nesses poetas, na poesia desses poetas. E é sempre importante, né, nunca é demais falar, que sempre que vocês estudarem uma escola literária, tentem fazer diferenciações com as escolas literárias anteriores, né? Porque a gente tem que forçar, né, a nossa mente a entender o porquê que aquele poema pertence a uma escola literária específica, né? Quais são as características encontradas na poesia que fazem parte daquele momento, né? É sempre muito importante, por exemplo, o romantismo, gente, eu sempre menciono o romantismo, né? Porque é uma escola literária que tem características muito marcadas, né? E que outras escolas literárias vão fazer diferenciações quanto a essas características, né? Então, por exemplo, algumas ideias, algumas temáticas vão ser presentes em várias escolas literárias, mas essas escolas vão trabalhar essas ideias de maneiras diferentes. Por exemplo, o homem romântico também menciona a morte, né? Nós temos o escapismo, né? Escapismo significa escapar, né? O escapismo também é chamado de evasão. Então, o homem, ele foge do presente. Foge como? Pensa no passado, né? Pensa na infância. Ele tem várias maneiras. Ele fala sobre o sonho, né? Então, fugir da vida também viver nesse sonho, né? Viver mais o sonho do que a realidade. E a morte para o homem romântico era muitas vezes vista como solução, né? Para um amor que não era correspondido, por exemplo. Então a morte também era retratada, né? Lá também era tematizado na escola romântica. E também é aqui, né? Como nós vimos, temos algumas palavras nesse poema que fazem menção
a espiritualidade, a morte, só que de maneiras diferentes. Por quê? Porque o romantismo ele deixava claro, né? A melhor coisa que eu posso fazer é, né, não continuar vivendo porque eu não sou amado. Mas o simbolismo, ele não faz isso. O simbolismo, ele sugere, né, ele sugere através dessas palavras, mas nada é muito claro, né? O simbolismo gosta de trabalhar com essa ideia de claridade, com a palavra branca, né? Mas o que se está dizendo, de fato, né, não é tão objetivo, porque o simbolismo, como nós falamos, ele sugere, né? Então, queridos, espero que a aula tenha sido produtiva. Até mais, estudem, cuidem-se e muito obrigada mais uma vez.